foto. Querem que ela coloque? Sim! Fala, tropa. Seguinte, eu falei com vocês num post que eu ia tentar legendar essas entrevistas do Anime Friends. Só que não tá ficando legal. O programa não tá captando direito as vozes, tá fazendo tudo errado. Eu tô tendo que fazer tudo manualmente e tá dando um trabalho enorme para uma coisa que eu sei que a maioria dos inscritos não assiste. Então eu preferi extrair o áudio, colocar num outro programa, tratar esse áudio, colocar aqui de novo, e recomendo o uso de fones de ouvido. Porque se eu for, de fato, legendar esses 2 vídeos que sobraram aqui, eu vou atrasar todos os vídeos do canal, principalmente o vídeo especial de 8.000 inscritos, que na verdade são 4 vídeos. Eu coloquei um trechinho também da Mika Shiba encontrando a unidade Vênus, e uma parte que eu tô mostrando o quadrinho dos Cybercops para eles. Eu vou agradecer aqui ao Nelo, lá do Cafofo do Nelo e Projeto Electrosphere, que gravou a parte da Mika Shiba, encontrando a unidade Vênus, e essa parte que eu tô falando com os Cybercops ao Narense, que a maioria deve conhecer lá do TokuCast. Eu coloquei essas partes lá no final e vai até o final do vídeo, mesmo se você não queira ver a entrevista, para ver o meu relato sobre eles e a minha experiência com os Cybercops. Boa tarde. Vocês ficaram sabendo que o Cybercops ganhou um quadrinho oficial no Brasil, nos anos 90? Saiu o som? Saiu. Ah, só mais uma coisa, a gente tem uma restrição explícita sobre o suicídio de um coleguinha deles, tá? Ninguém vai falar desse assunto pesadão, tá bom? Você ouviu a pergunta? Fala pra mim. Se eles ficaram sabendo sobre que o Brasil teve uma revista em quadrinhos oficial do Cybercop nos anos 90. Entendeu? Obrigado. Quem aqui tem? 昔はね、ブラジルでサイドポップが放送されていた時に、サイドポップのマガジンが、ね、ブラジルで、みんながそんなことをしていましたか？ご存知でしたか？ブラジルのバージョンマガジン、サイドポップについて、みんなご存知ですか？そう知りませんでした。Ah, entendi, você quer um autógrafo? Não precisa. 公式なマガジンです。それは何年ぐらいにfoi 92, 93. Legal. Se você deixar, realmente não faz a menor ideia disso. Legal, próximo. Gostaria de saber se vocês tinham noção dos fãs brasileiros, né, esse carinho que a gente tem por vocês. 僕は皆様はブラジルの皆様に愛されているけど、そんなに愛されているということは知ってますか？ご存知でしたか？Mas não sabia que existia
質問なんですけれども、皆様はね、俳優だけではなくね、スタントマンとして働きましたね。スタントマンとして同時に演じることはね、どうでしたか？難しかったですか？僕の、師匠のサニチバ千葉市さんが、俳優は、自分で、吹き替えを使われた演じるということが普通だったので、当時は。なので、やりやすかったです。全部僕が上手してたので、みんながそんな感じです。こけたり全部できた。それが本当は普通だと思うんだけど、今までにない、それがサイバーコンプの一番いいところだと思います。O ator fez uma leitura de que o senpai dele foi um somitido e que também fazia esse tipo de coisa, né? De não apenas interpretar com a roupa, mas também sempre, às vezes até dubladinho, também falar seus falas. Então, para ele, acabou se tornando uma coisa normal e ele aprendeu com alguém a fazer isso. E o nosso querido Dante disse que, para ele, essa era a coisa mais divertida que ele fazia, tanto uma coisa quanto outra, porque o Saturno estava crescendo, fazer isso ao mesmo tempo era a parte mais divertida e o que dessa marca não era muito bem feito. Agora melhorou. Agora sim. O Yoshida-san, né, que fez o Júpiter, falou que muitos tokusatsu duram apenas 6 meses, mas também tem aqueles, a maioria da Toei dura 1 ano, então por causa desse tempo muito longo, né, juntos, ensaiando
e trabalhando, isso acaba fazendo com que se crie um vínculo, né? Que você acabe fazendo com que você tenha esse tipo de coisa acontecendo, nem sempre, mas às vezes. E a Chiba Samara confirmou isso, né? Como ela não se transformava, mas interpretava com eles, sempre destransformados, eles ali juntos e tal, isso acabou contribuindo para formar um laço de união entre eles. E por isso que eles conseguem estar sempre unidos e bom para todos nós. Boa tarde, aqui é do Ariamani, e da Ariamani Television. Eu gostaria de saber de vocês a questão da preparação dos personagens de vocês. Em algum momento, se vocês lembram de algum momento da preparação de vocês, como foi isso? Conta um pouquinho. 4人への質問なんですけれども、本当に演じる前にね、キャラクターになるという準備ね、のことですね。そんなことを覚えがありますか？演じる前にキャラクターはこうで、そうで、思い出がありますか？そうそう。僕は変身ポーズ嫌いだった。だからすごくナチュラルに普通の自分のままいたかった。そういう思いを持ってたね。かっこよくない。ヒーローがかっこよくなくていい。だから泣いたり笑ったり。それがきっと子供たちにすごく伝わると思ってサタンを作りました。マーキュリーも一緒で、先ほどの話と同じですけど、スーツアクターもアクターもだから、エモーション、感情が一緒です、演じる人が。だから良かったのかなと思います。Então, o nosso querido Saturno comentou que ele achava muito tosco fazer uma pose de transformação. E meio que não queria, então que bom que não precisou. Mas ele tentou compensar isso com aquelas caras e bocas que o Saturno fazia, aquela expressão mais forte, mais exagerada, né? Mais levada para o lado cômico. Justamente por causa disso ele quis construir dessa forma. E com relação ao Mercúrio, como ele fazia a interpretação, mas ele também fazia a cena de ação, era ele por baixo da armadura, então ele conseguia conciliar e fazer com que o Mercúrio fosse um só sempre e construir um personagem meio que dessa forma. Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Walter, do Área 53. A minha pergunta é, qual foi a cena mais difícil e qual foi a cena mais divertida para eles para fazer a cena? 4人への質問なんですけれども、撮影中、一番楽しいシーンは、そして一番難しいシーンは何ですか？そう。一番楽しいシーンは、みんなと一緒にロケーションでロケで楽しい合間に、一緒に食べる、話す。でも一番難しいのはサイバーコープのヘルメットはちょっと緩い。なので、動くときにぶつかる。あとはちょっと初めては兵所、恐怖症、怖い、狭い、それが大変でした。Ele comentou que as cenas mais divertidas são quando eles estavam juntos na hora da filmagem, comendo, conversando e se divertindo, e que para ele as cenas mais difíceis eram na verdade porque o capacete eles tinham que usar e sobrava um pouco de espaço na cabeça. Então a gente ficava batendo dentro do capacete, ele se machucava um pouco e tal, isso, né? E dava uma certa claustrofobia ficar com o capacete ali também às vezes.
Então essa parte foi um pouco difícil. Não foi uma cena só, mas essa parte foi meio complicada. Olá, meu nome é Eliana. Eu queria saber deles se existe alguma lembrança de bastidores que eles nunca esqueceram. 4人への質問なんですけれども、撮影中ではなくね、裏側と、裏話とか、笑い話とかありますか？忘れられない。私は当時も今も一番年下で10代だったんですけれども、とても本当はお兄さんやなんかちょっと年上の大人の人っていう印象の年齢なんだけども、分け隔てなく冗談を言い合ったりお付き合いさせていただいてたので、なんかカメラで撮影してない時もなんかふざけて会話したり、本当になんか家族みたいに付き合ってました。なんかもうファミリーだから今でも1年に2回から3回はご飯を食べたりパーティーしたり、あと関わったスタッフが私たちも当時私15、6だったんですけど、その時に上にいらしたサイバーコンプの監督がこの間亡くなって、それのお墓参りみんなで行ったりとか、なんか結構プライベートの撮影もみんなそうなんか仲良くできた。Ela comentou que a principal lembrança é que ela era mais nova do elenco na época, e então ela estava convivendo com um pessoal que era um pouco mais velho, mais experiente, e que ao mesmo tempo tinha que se acostumar com o pessoal fazendo piadas nos bastidores e falando brincadeiras e tudo mais. Isso foi gerando uma união, e em algum momento também o diretor da série morreu, então todos eles foram juntos ao enterro e tudo mais. Saíram para comer algumas vezes durante esse período todo de gravação, para enfim, confraternizar juntos, né? Isso fez com que se tornasse uma família, um mundo, e esse todo é a lembrança mais preciosa que ela tem. Olá, aqui ó. OK、今の裏話もう一ついい？はい、お願いします。サイバーコンプは、きっと初めてビデオ合成、今までの戦隊ものはアクションチーム、アクターチーム、セパレートで撮影をしている。だからああいうアクターは入れない。でもサイバーコンプは初めてのビデオ合成で全部自分でやれたのは合成できるからアクションのチームが遠くにロケに行かなくて大丈夫。サイバーコンプはね、その分初めてのことだったからすごく時間がかかる。いつもウェイティング、それは裏話ではそうね、結構ね大変でしたね。Ele contou também uma história curiosa, né? Porque o processo de filmagem era feito com momentos diferentes, as cenas de ação com as cenas de interpretação, etc. E na primeira vez que tiveram que fazer as cenas de ação, o processo de filmagem foi muito demorado e tiveram que ficar esperando, como é comum, né, nesse tipo de produção. E essa é uma lembrança de bastidores, assim, um pouco, né, de ter que ficar esperando para poder, enfim, atuar. Olá, boa tarde. Aqui, ó. Mais um, claro. Peraí, rapidinho. Então, gente, o horário tá acabando. Então, não tem gente que tá esperando pra fazer perguntas, se não der tempo, é porque todos resolveram responder essa pergunta, ok? Sem levar maldade pro coração. Beleza. Please. もう一つはエンディング、彼女が歌ったエンディングテーマあれみんなミュージックスクールで
練習しました。でも使ってくれませんでした。Eles realmente fizeram, né? Praticaram, né? Para fazer a tocar de fato, né? Efetivamente a música de encerramento. Eles tiveram aulas de tudo e tal, mas a coisa não deu muito certo e tiveram alguns problemas nesse sentido aí. Vamos lá então, eu queria saber, eles acabaram de chegar no Brasil, eu queria saber se eles já sentiram essa energia dos fãs brasileiros e como é essa sensação de mais de 30 anos da série acontecer e ainda continuar no coração dos fãs. サイバーコップが終わってから30年になりましたね。それでもね、みんなの心の中に残っているブラジルのエネルギーのと気持ちはもう感じましたか？僕は SNS でたくさんブラジルのファンの方とコミュニケーションを取ってる。だからすごく感じてる。今日もきっと遠くブラジルから来てる、だからすごく会えるのを楽しみにしてました。はい、感じてます。Ele já recebeu muitas mensagens, né, de fãs brasileiros pela internet e então já tinha uma noção disso, estava muito ansioso para vir para cá e agora que está aqui já está sentindo toda essa energia. Vocês participaram após Cyberpunk, vocês participaram de séries como de Ultra e Grand Caesar. Como surgiu o convite? サイバーコップが終わってから皆様は超新星グランセイザーとかウルトラマン、ガイア、ダイナ、ティガに出演したことがありますね。誘われましたか？どうになりましたか？はい、グランセイザーはまさに最初に地下メガが呼ばれて宇宙人に呼ばれたんですけども、グランセイザーもサイバーコップも監督が村石監督の方がメインで作品を作ってました。で、サイバーコップが終わって村石監督がそれを監督にドラマして何本か使っていました。で、その後にグランセイザーの作品を作っていましたけども、やっぱりその村石監督を呼んでくれたっていうのは多くの o diretor de Grand Caesar era o mesmo diretor de Cyberpunk, então primeiro eles convidaram a Chiba Sama, que ia fazer uma alienígena, e depois foi meio que natural que acabaram chamando eles também, ele também no caso, né? E depois acabou meio natural também, ele foi trabalhar com as séries Ultras e o convite surgiu para eles também, né, para essas séries. Eu queria saber se quando a série Cyberpunk estreou aqui no Brasil, vocês ficaram sabendo como a série estreou, a recepção do Brasil que a série Cyberpunk fez muito sucesso no Brasil. Como foi quando vocês souberam que a série estreou aqui no Brasil, fez sucesso e como foi a recepção de vocês? O que vocês acharam quando a opinião vocês sentiram que a série fez sucesso por aqui? ブラジルでサイバーコップが大人気になったということを初めてしたときにいつですか？それにどう思いましたか？初めてしたときにブラジルは大人気です。初めて知ったのは多分、4年ぐらい前。5年ぐらい前に初めて知って、ブラジルでもすごい人気なんだっていうのですごく嬉しかったです。アメリカで放映して友達が、あなたは英語を喋ってましたって言われてアメリカでも放映してたっていうのは知ってたんですけど、まさかブラジルでも人気だっていうのは知らなかったのですごい嬉しかったです。実はファンの方と SNS でメールをやり取りしてて、今年来れるまで2年かかる2 years
そのメールの相手はチャーリーです。彼と僕がメールでやり取りして、彼がアニメフレンズに連絡をしてくれて、アニメフレンズから僕のところにメールがあって、でこの話が始まったのが10や2年前、はい、それが本当のことです。Conta desse. O Sasaki, que é o Mercúrio, falou que ele ficou sabendo há 4 anos atrás, porque ele já sabia que tinha passado nos Estados Unidos, porque um amigo dele de lá falou que tinha passado por lá, então ele já sabia. Só aqui no Brasil, há uns 4 anos atrás, ele ficou muito feliz. E o nosso Saeba Sama, que foi do Saturno, ele contou a história de que 2 anos atrás a União Brasileira entrou em contato para tentar intermediar que o Anime Friends trouxesse ele para o Brasil. E esse foi por acaso sou eu. E aí eles. Salva de palmas pro consagrado que fez internacional. O mérito, claro, de toda a equipe do Belo Anime Friends e de vocês que amam todos eles. Valeu, gente. Uma salva de palmas para os atores de Cyberpunk. 順番逆なんだけど、簡単にイントロデュース、役と名前とみたいな。はいはい。Só vai se apresentar com adequadamente, vai. 10田武田新映画校に始めていただいた吉田です。Palmas, entendemos uma bate-palma. Isso, ele interpretou junto com o Shinya Takeda, o nosso querido Yoshida-san. O intérprete, o que eles estão falando é o nome deles e o personagem? O nome deles e o personagem. Então tá bom, então vocês só batem palma, porque vocês já sabem o nome e o personagem, tá? Exatamente. 上杉智子役の下北です。マーキュリー役の、西門城さんの、佐々木龍馬です。こっちではオサム。サターンの役をやっていた、その頃は森良一、今はサイバトムという名前です。よろしく。そしてみんな忘れないでください。今日彼がマーズも一緒に来てる。はい。本当はマーズが一番したかったと思う。清谷君がね。Sim, hoje o Marcos veio junto, o Marcos seria possível aqui mais gostaria de estar aqui junto com a gente, infelizmente vocês sabem, não é possível, mas ele é quem mais gostaria de estar aqui com a gente, por isso também ele está. Obrigado. Arigato! Não fala isso. Porque essa semana viralizou o arigato. 周辺だ。これ周辺Bem, na verdade, a pergunta que eu queria fazer para os Cybercops não era sobre os quadrinhos deles. Eu pretendia fazer isso um outro dia e gravar separado. O que eu queria perguntar mesmo era da carreira que a Mika Shiba teve na China. Caso vocês não saibam, ela foi muito famosa por lá e tem várias músicas em chinês, que são muito boas. E ela fala chinês fluentemente. Só que eu fui o primeiro a fazer a pergunta e aquela moça não ia deixar eu fazer uma pergunta direcionada a apenas uma pessoa. Então fiz essa pergunta geral. Nesse vídeo que o Narense gravou, eu estou mostrando o quadrinho para eles e eles estão muito felizes porque eles conseguem se reconhecer em cada um dos quadros. Aquele último que eles estão surpresos e tal, é porque eles reconheceram a careta que o Saturno faz com o ator lá, o Tom Saeba, Joey Saeba, esqueci o nome dele. Faz, eles estavam falando, caramba, é igualzinho a careta dele. Aí chamaram ele também ficou surpreso, caramba, lá ó, sou eu mesmo. E, pô, foi muito legal. Assim, é uma experiência que você não consegue com o Meet Greet, por exemplo. Que, infelizmente, eu não consegui fazer, já estava esgotado, eu também estava com pouco dinheiro.
Se eles voltarem numa próxima oportunidade, eu com certeza vou fazer, até porque o ator do Lucifer tinha comentado lá no Twitter, no mesmo dia, sobre um evento que ia ter lá no Japão com ele e com a Luna, e que deu 50 pessoas, ele achou que foi, cara, assim, um sucesso danado. Realmente, para as proporções lá do Japão, que deve ser tipo um encontro num restaurante, realmente foi um sucesso. Mas caramba, se tu visse como tava o Anime Friends, sabe? 230 mil pessoas nos 4 dias. E todos os painéis e meet and greets com Cybercops esgotados, ele ia ficar bastante surpreso. Espero que eles voltem sempre. Querem que ela coloque? Sim! Já! Vai, vai, vai! Suini! Finalmente a unidade Vênus nasceu! Parabéns! Kakoi! Vamos! Vai dar um oi pra ele, vai lá, vai lá! Salve de palmas! Ei, Leia, dá um abraço nele. Obrigado, viu? Obrigado pela participação. Leia, Pessoal, Leia. E outra parada que eu queria falar aqui de coração aberto. Eu considero que a palavra sonho ficou muito normalizado. Por exemplo, você tem vontade de ter um iPhone 17. Aí as pessoas falam, nossa, o meu sonho é ter um iPhone 17. Porra, mano, isso não é teu sonho. Isso é uma vontade. É uma coisa completamente diferente, tá? E eu posso dizer que eu, de fato, realizei um sonho e não uma vontade. Que, no caso, foi ver a Mika Shiba cantando ao vivo o encerramento de Cybercops. Cybercops é uma das minhas séries favoritas. De Tokusatsu, perde só pro Jiraiya, mas eu acho o Cybercops melhor. Eu via direto, eu brincava muito com os brinquedos, eu brinquei com o boneco do Marte até ele se desmanchar. E a música Shooting Star é uma das minhas músicas preferidas, assim, desde sempre. Quando eu era criança, eu consegui gravar numa VHS o encerramento na surdina, num videocassete do meu irmão, que ele não deixava você gravar nada, mas eu consegui gravar lá. Na época, para você ouvir essas músicas, só se elas estivessem passando na TV, de fato, ou se por um milagre elas estivessem passando no rádio, você gravasse com uma fita cassete. Coisa que, cara, não ia tocar música de Cybercops em rádio nenhuma, né? Você tá ligado. E aí eu, um dia, peguei, consegui gravar o encerramento e eu ficava escutando isso direto, em loop. E é uma música que eu escuto muito até hoje. Minha mãe, que não gosta dessas músicas, ela sabe essa música, ela conhece, gosta. E outras da Mika Shiba também, mas principalmente essa, ela já reconhece de cara. E eu sempre tive vontade de ver essa performance ao vivo. Tudo bem, já se passou 38 anos, ela não tá mais aquela novinha lindíssima que era, mas eu não tô nem aí, cara. É atriz e cantora que eu sempre admirei desde pequeno. A Tomoko de Cybercops foi uma daquelas minhas primeiras paixões platônicas. Eu diria que foi de fato a primeira. Não foi completamente a primeira, porque a primeira foi a Henri do Jaspion. Mas foi aquela coisa totalmente física. Eu achava ela muito bonita e meu corpo reagia, se vocês entendem. A Tomoko não. Eu já era um pouco mais velho e eu admirava a personagem. Achava ela bonita, forte, inteligente, uma ótima cantora, já que na série ela também canta. E quando eu crescer, eu quero ter uma mulher assim, sabe? Então, foi uma das primeiras paixões. Foi a minha primeira paixão platônica, só que consciente, não apenas física, né? Como foi o caso da Henri. E eu sempre quis ver essa performance ao vivo, eu consegui. E eu fiquei falando várias vezes que, cara, quando eu ver, eu vou chorar. Mas eu falava de sacanagem, porque eu sou uma pessoa muito difícil de chorar. Muito difícil mesmo. Tá? Bloqueio mental aí, porque eu vi desde criança que homem não chora.
E quando ela cantou lá a primeira parte da música, quando ela terminou o refrão, eu senti um negócio quente aqui na minha bochecha, e quando eu fui encostar, olha só, eu de fato chorei. Então, muito obrigado, Anime Friends, porque vocês de fato conseguiram realizar um sonho de infância meu. Sim, esse é um dos sonhos mesmo, e não vontade. E agora falta mais 2, né? Assim, dos grandes, que é visitar o Japão. Já tive dinheiro para isso, mas eu não tenho condições de deixar quem mora comigo sozinho e ir. E o outro não tem nada a ver com anime, apesar de ter a ver com o Japão, que é ir num show do Onyanko Club, uma banda que eu conheci há pouco tempo e que eu adoro, amo de paixão. Mas isso não tem nada a ver aqui com a história. E, bom, só queria registrar isso aí para vocês. Espero que os Cybercops virem arroz de festa do Anime Friends e venham todo ano. Vai ser incrível. Alô, gente!